Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza, onde você conhece pessoas incríveis que fazem coisas incríveis que vão inspirar você a fazer muito mais na sua vida e na sua carreira. Eu tô aqui hoje com o Vadeco Schettini, que ele é produtor musical, compositor, músico e dono, proprietário, CEO, que faz tudo no Astrolábio Studio. Vadeco, seja muito bem-vindo ao podcast Agiliza. Pô, obrigado, tô bem feliz, assim, fiquei super contente com o convite, poder falar com o teu público, poder falar com você, vai ser uma experiência bem divertida e bem inspiradora para mim, assim, muito bacana estar aqui. Massa, e com certeza. Minha galera que tá aqui é a galera de professores, pessoas que empreendem, principalmente no digital. Só que a ideia desse podcast é a gente trazer pessoas que trabalham em diferentes áreas, com diferentes nichos, só que essas pessoas se destacam. Essas pessoas fazem muito bem feito o que fazem, elas têm um diferencial, elas usam o ouro delas de uma forma que faz com que a vida delas e de outras pessoas sejam mais bacanas. E eu vou começar te perguntando da onde que surgiu essa história de você ser músico, compositor, trabalhar com a música. Você desde criança curtia isso ou foi um dia que veio uma iluminação e você começou a trabalhar com música? Então, eu gosto de brincar que eu fui obrigado a ser músico, né? Eu queria ser astronauta, aí eu achei que ia ficar um pouco difícil, meu pai é músico, meu avô era músico, meu bisavô era músico, ou seja, existe toda uma geração, uma trajetória e uma jornada de família no universo da música. Então, para mim, eu não tive muita escolha. Foi algo que foi acontecendo para mim. Só que a música, a gente sabe como é difícil você se desenvolver como músico, ser autossuficiente na música, né? Então, eu desde pequeno, mesmo sabendo que eu era músico, que eu seria músico, eu sempre tive muita vontade, muita força, muito interesse em desenvolver uma independência para a minha vida, escolhendo a minha paixão, que era a música, né? Então eu sempre fui tentando entender muito o que estava acontecendo para buscar oportunidades para sobreviver de música, né? Que era o grande sonho, que na verdade eu brinco que eu fui obrigado, mas lógico, eu amo o que eu faço, não tem um dia do meu trabalho, assim, que eu tenha preguiça de trabalhar. Eu trabalho até demais de tanto que eu amo o que eu faço, né? A música, de certa maneira, foi o veículo que me fez conquistar tudo que eu venho conquistando, que eu quero conquistar. Então, hoje eu ainda comentei com uma pessoa, falei, olha, a música é sem dúvida nenhuma o veículo de comunicação, de conexão com as pessoas, com o meu trabalho, com a espiritualidade, com tudo aquilo que eu faço, a música ela está muito presente. Então, para mim, a música enfim... Tinha que ser, né? Isso. Tinha que ser, não tinha como. E olha que legal, né? Você comentar isso de ser músico e a dificuldade que pode ser para muitas pessoas. Eu acho que a gente tem um paralelo muito, muito claro entre ser músico e ser professor, Sim. né? Todo mundo que pensa, poxa, eu adoro dar aula, que legal. Nossa, a vida vai ser lascada, né? Ser músico é um desafio muito grande. Como que você começou a tocar, a compor, a fazer a tua vida? Como que você começou a trabalhar com isso? Conta um pouco pra gente desses teus passos na carreira. E aí, até pra gente poder entender, pra quem tá assistindo, entender como que você administrou essa dificuldade que os professores têm igual, né? De falar, gosto de fazer isso, mas como é que vive disso? Então, foi bem interessante, porque com 14 anos eu entendi que eu precisaria correr atrás para encontrar um espaço para eu poder sobreviver de música. Foi bem cedo, 13, 14 anos. Eu falei, bom, para eu poder trabalhar com música, eu preciso ter o máximo de referências possível. Isso parece meio ficção, mas juro que eu pensei isso quando eu tinha 13, 14 anos. Eu pensei, bom, se eu vou trabalhar com música, eu preciso conhecer música. Como é que eu vou conhecer música? Na época não tinha internet. Para você comprar, para você ter uma música, você tinha que ouvir ela no rádio, ou você ia ter que comprar um disco, e era caro. Daí existia aquela coisa da locadora de CD, isso já existiu, né? Muito louco, né? E a galera que nasceu foi depois de falar, do que mesmo? Locadora de CD. CD era um disquinho que as pessoas ouviam música. E a gente locava isso. E daí eu falei, bom, eu acho que uma possibilidade seria eu trabalhar numa loja de disco ou numa locadora de CD, porque ali eu vou ter essa
esse contato com essa diversidade, com essas referências, porque é o material que eu preciso, meu material de trabalho. Então eu consegui, com 14 para 15 anos, um trabalho numa locadora de CD. E foi incrível, porque lá naquele ambiente eu podia ouvir música de tudo que é tipo, então não era só a música que eu gostava, eu podia conversar com pessoas que gostavam de música, existia uma circulação muito grande de músicos naquele ambiente, né? E ali eu fui começando a ter as referências que eu considero ser fundamental para você estruturar o teu processo de profissão, né? Você referência fica difícil mesmo. E, ao mesmo tempo, a coisa que hoje a gente chama de network, mas que era de relações, né? Claro. Então, ali eu estava conhecendo pessoas, estava conhecendo professores de música, estava conhecendo músicos. E ali eu acabei fazendo contato com algumas pessoas que me levaram para trabalhar com música. Num primeiro momento eu fui trabalhar de road, que era aquele menino com 15, 16 anos que carregava instrumento, trocava corda de guitarra. Ao mesmo tempo fui me preparando paralelamente para estar pronto para alguma oportunidade. Surgiu uma oportunidade e dali em diante a coisa deslanchou. Daí foi super bacana, eu tive um convite para uma banda que a gente tocou, a gente foi contratado de uma gravadora, tocamos em Jô Soares, Xuxa, fizemos assim, um monte de coisa legal. Que massa, assim, que massa. Não, fala mais dessa banda aí, que tipo de música que era, o que você tocava, que a galera já vai buscar, a gente vai botar o nome aqui embaixo. Era uma banda de ska, se chamava Scuba. Foi num momento que estava despontando o ritmo, o ska, né? Então tinha o Charlie Brown Jr., foi na época lançado mais ou menos na mesma época que a gente ali. A gente era uma gravadora, a gente tinha uma gravadora menor. Mas uma coisa interessante desse período foi que eu consegui identificar muito cedo, nessa época eu estava com 18 anos, eu consegui identificar muito cedo que, por mais que eu tivesse exposição, por mais que eu tivesse a presença, né, na TV, a gente morava em São Paulo, financeiramente aquele modelo não era sustentável. E eu falei, bom, eu acho que não é muito isso que não vai rolar por aqui, eu vou ter que achar uma outra história. E daí eu resolvi começar a atuar meio como produtor musical, voltei para Curitiba com a experiência que eu estava em São Paulo, e ali eu comecei a fazer algumas experiências, criando trilhas sonoras, dirigindo bandas. Eu já tinha um know-how de entender como que funcionava a negociação com, sei lá, bares, com essa coisa mais empresarial da banda. Aí montei uma banda junto com alguns amigos e eu era meio que o cara que fazia o contrato, era o cara que negociava com os bares. Então eu tava lá, tava tocando, mas eu era meio empresário, era meio produtor musical, gravava, às vezes era motorista, porque para viabilizar, às vezes, vai buscar o músico aqui, organizava a agenda dos músicos para a gente poder ensaiar, era uma loucura. Mas eu falei, esse é o único caminho para eu não largar aquilo que eu amo. A música é o meu caminho, a música é meu veículo. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir me manter nesse lugar. Né? Então eu abri concessões, fui muito flexível em muitos momentos da minha vida para que eu conseguisse ter um espaço e sempre, isso que é uma coisa assim, que eu considero muito legal, eu sempre considerei que cada uma dessas experiências era uma oportunidade de aprendizado. Então, por mais chato que fosse fazer um contrato, eu falava, não, eu vou aprender a fazer esse negócio, porque isso eu aprendi muito com meu pai, assim, tudo que você tiver oportunidade, aprenda. Legal. E aos 20 anos, mais ou menos, a gente fez um trabalho que foi muito bacana, que a gente trouxe músicos da Jamaica, Inglaterra, Estados Unidos para produzir alguns grupos que tinham aqui em Curitiba. E eu fiz todo o gerenciamento do negócio, comprei as passagens, fiz contrato com todos os músicos, a gente fez meio que uma cooperativa e eu gerenciei a coisa junto, foi super legal. E eu falei, poxa, tá aí, né? Existem maneiras sustentáveis de sobreviver. E lógico, dali foram surgindo outras oportunidades. Ali eu descobri que eu poderia assumir um protagonismo dentro dos grupos. E eu daí criei uma banda chamada Vadeco e os Astronautas. Então eu juntei... Conseguiu, olha só! Consegui virar astronauta, né? Que é isso mesmo, né? E consegui juntar a ideia, né? Do músico, do empreendedor, do compositor, com o universo do protagonismo sendo o líder do grupo. E ali a gente fez muitas coisas. Então, assim... fizemos muitos projetos com o Vadeco e os Astronautas. Ali eu consegui iniciar minha carreira para fazer trilha sonora para filme, para audiovisual também, foi muito bacana. E no momento eu falei, bom,
só com o Vadecos Astronautas eu não vou conseguir, ser sustentável, porque era música própria, tinha muita dificuldade. E daí eu montei a minha empresa, que era o meu estúdio, que é até hoje, que se chama Astrolábio Estúdio. Agora eu entendi tudo, agora tudo faz sentido. Que massa. E esse é o Astrolábio Estúdio, que vem dessa história toda do Vadeco, que queria ser astronauta. É muito legal que eu tenho um certificado da Feira de Ciências, de, sei lá, 92, talvez seja, assim, daí que fala assim, o colégio certifica que o aluno Valdemar, meu nome, participou do projeto de Feira de Ciências com o projeto Os Astronautas. Ai, que então, lindo! Eu tenho registro lá. É bem legal. Que massa, isso, bom demais, né? Nossa, e só de você contar esse pedacinho da tua vida, a gente já consegue ver quantas características que fazem você ser quem você é hoje, ser uma pessoa super reconhecida, uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa que cada hora abre uma porta maior, né, no que faz. Poxa, você acreditou? Você pensou, cara, eu não vou largar disso aqui que eu amo, eu sei que o meu negócio tá aqui com a música, você tinha isso desde o seu DNA, mas você fala, poxa, eu vou fazer, deixa eu tentar desse jeito, eu vou aprender com essas coisas. O que mais que eu posso agregar no mundo da música, né? Então, eu não tô saindo do mundo da música. O que eu tenho no mundo da música que eu posso fazer? Porque o mercado musical é muito grande. Exato. Tem um monte de coisas e necessidades e oportunidades que precisa ter e que você se abriu, né? E o teu olhar era sempre assim, poxa, deixa eu conquistar isso aqui. Legal. Mas agora acho que eu preciso de mais. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Deixa eu fazer isso aqui, né? E os teus passos sempre foram com esse teu, que eu acredito que seja seu, né? De ir pra frente, de se abrir, de ser um cara extremamente gente boa, né? Acho que todo mundo que te conhece, toda vez, da galera que eu sei que te conhece, é sempre assim, meu, ele é muito gente boa, ele é muito legal, ele é muito incrível. Eu falo, sim, ele é. Tem alguma coisa aí, né? Não é só o conhecimento como músico ou como empresário. Sim. Existe uma parte pessoa no Vadeco também, não tem? Tem. Eu acho que essa possibilidade, eu acho que a vida é assim, de verdade, eu considero um presente em todos, até nas dificuldades, assim, né? Então, a gente poder, num momento de dificuldade, seja pessoal, seja profissional, a gente tentar falar, pô, tem algo aí que eu posso espremer e aprender com isso pode me fortalecer. Lógico, tem momentos que é muito difícil, você fica triste e tal, mas essa oportunidade de ir superar aquilo é algo que me inspira. Então, assim, qualquer desafio, para mim, é uma oportunidade de estar aprendendo e é como se você tivesse um checklist de coisas para você fazer na vida. A gente só tem uma, em princípio, que sabemos por enquanto. Acredito em outras vidas, mas né, nessa que eu tenho nesse momento, a oportunidade que eu tenho tá fazendo checklist, né? Então, tem muita coisa boa pra gente fazer e ir pra frente. Essa coisa de você se acomodar, eu não sou acomodado, assim, né? Que nem agora eu até comentei com um amigo esses dias que eu tô louco pra fazer um curso de ator. Eu vou, pô, quero fazer um curso de ator. Pra quê? Não sei, eu tô feliz de fazer, é uma oportunidade. Se pintar alguma oportunidade, vamos nessa. Você estar aberto a experimentar. E às vezes vai dar errado, e tudo bem. Eu acho que é isso, essa coisa meio... A gente hoje fala de startup, coisa, tenta, erra. Eu acho que a vida é um pouco isso, né? Vamos aí, vamos experimentar. É divertido também errar, né? Sim. Então, acho que isso para mim está sempre muito, muito presente, assim. Aí eu não sei se é uma falta de noção... Gente, será que eu sou... Escreve aqui embaixo se você acha que é uma falta de noção. Ou se encontrar inspiração nos momentos todos que a vida nos dá oportunidade. Sim. Né? E olha que massa, né? Gravando tantos episódios para esse podcast, chamando pessoas de inícios diferenciados, seu questionamento de será que é uma falta de noção é o que eu ouço de todos eles. Olha só. Todos eles. E eu gosto muito desse podcast porque eu fico vendo pontos em comum que as pessoas têm. Então, essa tua postura, essa tua atitude de, cara, e mesmo se eu errar, não tem o errar, eu vou aprender, eu vou transformar disso alguma coisa, e até de alguém olhar e falar, nossa, mas o que tem a ver fazer curso de ator? O cara é músico e tem uma produtora musical, o que vai haver? É justamente por você se permitir, né, se colocar em jogo, se arriscar. Cara, se eu for errar, não é sobre isso, né?
Isso é um fator que todas as pessoas de sucesso, e sucesso em todas as áreas que a gente possa imaginar, eles têm em comum. Que legal. Sabe? É não ter esse filtro de, mas vai que é ridículo, vai que não sei. Ninguém conta isso. Então, com certeza, é uma coisa que se a gente não tem inato, a gente precisa desenvolver. Né, cara? Vai e faz. Depois a gente conta, depois Boa. a gente vê o que aconteceu, depois a gente vê, né, daquele contrato que você fez, daquela parceria que você fez. Ah, não deu certo. Pô, não é que não deu certo, né? Eu usei esse momento e eu vou crescer e eu vou ser, porque existe uma coisa dentro da gente que a gente não muda, né? A nossa essência, o nosso talento, o nosso dom, isso é imutável. Agora, a gente se barrar para as oportunidades que acontecem, aí a gente não desenvolve tudo que a gente tem dentro da gente, né? Que massa você falar isso. Eu vou fazendo o meu checklist de... É verdade. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Muito legal. Muito bom mesmo. E o que você vê dentro dessa tua carreira toda, tua trajetória? O que você considera a tua maior conquista ou as tuas maiores conquistas dentro de tudo que você faz? Então, eu acho que, assim, eu sempre digo que a maior conquista para mim são os meus filhos, assim, porque... A possibilidade de eu passar isso para eles, que é isso, que essa vontade, não tem problema, você errou, ou caramba, você errou, complicado isso aqui, mas vamos, né, enfim, resolver isso, vamos tentar encontrar saídas, né? Não é banalizar o erro, mas identificar o erro e ver como que a gente pode superar ele, né? Então, eu acho que a minha maior conquista são os meus filhos. Assim, é isso que para mim é isso. Porque é a oportunidade de eu passar isso. Porque eu acredito muito que essa maneira de ver a vida é uma maneira que joga você para algum lugar. Ela te coloca em movimento. E a gente precisa de movimento. Se acomodar não é uma opção, eu acho, assim, né? É importante que você se coloque em movimento, porque é isso, né? E eu poder passar isso para os meus filhos, eu acho que é a minha maior conquista. Então, isso que eu gosto muito. E em relação mais especificamente na questão profissional, é poder identificar algumas pequenas transformações. Então, por exemplo, quando você, no meu caso, compus uma música que chegou numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, uma escola gostou daquela música, começou a usar essa música dentro da escola para acalmar as crianças antes de elas voltarem do recreio, depois de elas saírem do recreio, né, voltarem para a sala de aula. E eles me mandaram esse vídeo, eu achei muito legal, mostrei para um amigo, eu me emocionei, um amigo falou, cara, por que você não vai na cidade? E daí eu falei, eu vou. 2 semanas depois eu fui para São Paulo, aluguei um carro, fui para o interior de Minas Gerais, fui recebido pelo prefeito numa escola pequenininha com 200 crianças cantando. Daqui a pouco, todas as escolas acharam aquilo bacana. No outro ano, estavam todas as escolas usando minhas músicas para criança. Que massa. No outro ano, a diretora, a coordenadora do grupo educacional, da Secretaria de Educação, inventou uma história que era a seguinte: tudo que era conteúdo didático, ele tinha uma conexão com o Vadeco. Então, assim, biografia, vamos pesquisar sobre o Vadeco. Super legal. Que incrível! Bilhete, como escreve um bilhete? Bilhete para o Vadeco. Carta para o Vadeco. Toda a parte de geografia, de não sei o quê, eles usavam as minhas músicas tinham músicas sobre os indígenas, sobre, enfim, letras, alfabeto e toda essa pegada. E foi muito louco, foi muito legal que eles fizeram uma homenagem para mim, num ano, acho que foi o 3º ou 4º ano que eu estava indo para lá, onde eles pegaram todo esse conteúdo e fizeram uma exposição com 2.000 crianças. Gente, olha cantando isso. As minhas músicas, apresentando aviõezinhos. Então eu tenho assim caixas disso, que eu tive que trazer isso, né? Porque é sensacional. Claro. Não trouxe tudo, trouxe um exemplar de cada um, né? E daí você vê, uma música transformou uma criança, e essa criança mostrou para a mãe, que era professora da escola, levou para a escola, eu fui visitar, meu amigo falou, vai lá, e o movimento, isso, sabe, se desenvolveu de uma maneira tão bonita. Aí eu escrevi uma música para as crianças, né, e para a cidade, apresentei no aniversário da cidade, então eu considero essa uma conquista muito legal, porque ela foi uma sementinha.
Sim. que se abriu e transformou a vida de muitas crianças lá, porque todos os anos que eu fui, tinha uma relação muito bacana, elas me recebiam, eu não podia nem ficar na cidade, porque daí eu não podia andar, eu era tipo Michael Jackson, causava, né? eu tinha que ficar na cidade do lado, assim, né? E tem um fato muito interessante, assim, né? Que tem várias histórias dessa história, assim, que é isso, que é você poder encontrar uma inspiração, uma diversão em coisas muito pequenas. Na primeira vez que eu fui na cidade, eu me perdi na estrada e não pegava o celular. Eu vi um cara parado na rua e na estrada, na verdade, eu perguntei como é que eu faço para chegar em Conceição dos Ouros, que é a cidade. Daí ele falou, eu tô indo para lá. Daí eu falei, então entra aí. Nossa, o cara tava indo para lá. Ó, o universo te ajudando. O universo te ajudando. Aí o cara entrou no carro, eu fui indo e a gente conversando. Eu contei a história para ele, que tá vindo lá encontrar as crianças. Eu falei, como é que é o teu nome dele? Ele falou, Jesus de Nazaré da Silva. Daí eu falei, cara, isso é muito legal, né? Pô, é uma história para contar. Sim. Quer dizer, o Jesus de Nazaré da Silva me guiou até a cidade para encontrar as crianças. É muito bacana, assim, né? Eu não sou... eu tenho a espiritualidade, o catolicismo não é o meu foco, mas é muito simbólico, é muito bacana. E poder ver sabor nisso é muito legal, né? Então, acho que... Não sei. Nossa, e olha que massa essa conquista ter diretamente a ver com educação, né? Gente, a gente não combinou isso, tá? Embora seja um canal que tem majoritariamente professores, poxa, você fez uma música que foi para uma escola e que virou todo um esquema, né, de incentivo, de inspiração, de motivação para as crianças, para estudar. Qualquer pessoa que seja professor de escola pública, né, talvez seja onde os professores mais têm desafio, onde os professores mais têm dificuldade, né, e menos recurso e menos coisas para conseguir coletar para dar para os alunos. Aí você foi lá, fez uma música que fez a diferença justamente nisso, com o que mais minha galera aqui, a gente valoriza, né, que é a gente mudar as pessoas, a gente transformar as pessoas com a educação e sermos os agentes disso. Então naquele momento você estava sendo professor também. Boa. Né? Você estava sendo professor também, trazendo o que você faz de melhor, que é ser músico, que é trabalhar com música, com outro propósito, né? Não era de gravar um disco. Não, boa. Né? Não era de gravar um track ali para colocar no álbum de alguém. Era um outro propósito. Então a gente consegue pegar os nossos talentos, a gente consegue pegar e transformar em aula, e ser professor, e mudar a vida das pessoas. E é o mais bacana, né? A gente pegar o que a gente sabe fazer muito bem e conseguir chegar... Você conhecia essa cidade que você foi? Você sabia? Não, nem sabia que existia. Então, quando que você ia sonhar que você ia lá, ia ser recepcionado com toda essa pompa, né? De fazer a diferença e o pessoal ficar, nossa, é ele que tá aqui, que massa, que incrível, né? Teve uma coisa que foi muito bacana, que teve uma das situações que eu fui, teve uma cerimônia de lançamento de um selo da cidade, um selo postal da cidade. É algo muito inusitado, né? E é bem isso. Então, você conseguir valorar cada uma dessas coisas e você poder chegar no professor, na criança, no prefeito, na coisa. Você vê que você, de alguma maneira, sem querer, você contribui com o ecossistema, que é isso que você falou, sim, né? É incrível, isso é emocionante. E se emocionar com isso é muito legal. Eu adoro, assim, eu sou bem chorão, assim, e às vezes eu me emociono mesmo. Assim, a primeira vez que eu recebi o vídeo deles, assim, fiquei bem emocionado, né? Sim. E daí eu pude contribuir e fazer uma música para a cidade, que se chama Zoro, e daí juntei as crianças para cantar. Foi super legal, assim, né? Acho que é isso, é poder entregar à sociedade aquilo que a gente tem de bom. Acho que algo vai retornar para a gente, né? Sim. E a educação, e é o que vocês fazem, o que estamos de alguma maneira fazendo, é fundamental para que a gente consiga transformar, né? Transformar a vida das pessoas diretamente, a nossa vida, ou seja, acho que é isso aí. E você vê, né? Você é um empresário da música, né? A tua empresa gira em torno da música, da criação, da produção musical e tudo isso. Então, quando a gente pensa, poxa, todos os mercados, todas essas formas de trabalhar, elas se interligam. Né? Hoje, a sua forma de gerar renda para você, para tua família, para teus filhos, para todo mundo e para as outras pessoas é com o seu projeto, o seu estúdio, com as suas coisas de música, só que não é assim, fiz e coloquei tudo no bolso. É tudo para mim. Que eu entendo que muitas vezes a visão que as pessoas têm de empresários é isso. Então o Vadeco vai lá, vai fazer os negócios, então todo o faturamento, o lucro dele, ele vai explorar todo mundo e colocar tudo isso no bolso. Eu acho que é tão pequeno a gente pensar
né? Que o que a gente faz, poxa, você contou aqui da tua história, o teu avô, bisavô, todo mundo, de onde veio, de onde criou. Quem tá assistindo tá pensando, poxa, que massa, né? Que pessoa interessante, que pessoa bacana, que pessoa criativa, e vai lá com o seu trabalho mudando. Cada um mudando um pouquinho. Se a gente não consegue enxergar a importância que você tem, que eu tenho, que a galera aqui do estúdio tem, e o tanto que a gente fazendo bem feito, fazendo o que você comentou, poxa, não tem um dia que eu acordo com preguiça de trabalhar. Quantas pessoas têm o privilégio de poder dizer Sim. isso? Pouquíssimas. Sim. Pouquíssimas, né? Então a gente precisa lembrar, nós precisamos lembrar disso sempre. Quem está assistindo com certeza está mais inspirado, Sim. né? E é para isso mesmo que eu acho que a gente tem que acordar todo dia e fazer o que a gente faz. Não tem outro porquê, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É bom demais. E você, como você falou, né? Poder entregar, seja a sua energia, seja a sua obra, seja o seu conteúdo, e muitas vezes os recursos que você acaba recebendo do teu trabalho, você reaplicando à sociedade, às pessoas, aos seus parceiros, é transformador, né? Você vê, esses dias a gente fez um relatório, assim, foi super legal. No estúdio a gente gerou um relatório de quantas pessoas a gente contribuiu de alguma maneira nesse primeiro semestre, assim, né? E está em torno ali de 140 pessoas receberam algum recurso financeiro do estúdio, né? Uhum. Ou seja, são 140 pessoas. Se você multiplicar isso por mais um para gerar a família, quer dizer, você está contribuindo com isso. Isso é a nossa função como empreendedor, como cidadão, como pessoas que estão se movimentando, né? E é muito bom. E visualizar isso é muito importante, né? Às vezes a gente esquece, a gente faz uma suposição, mas vamos ver quantas pessoas aqui trabalharam nesse projeto. Olha que legal, né? Então isso é transformador. Isso faz com que a gente se movimente, né? Sim, queira fazer mais, sim. né? E entender, né, que quanto maior for o Astrolábio, quanto maior for o Vadeco, quanto maior, mais pessoas vão ser impactadas, mais diferença a gente vai fazer, para a gente se desprender. Eu vejo muito, assim, com a galera de professores, muita dificuldade de entender, mas por que eu quero ganhar mais? Por que eu quero fazer mais? Né? Eu já tenho tudo que eu preciso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Provavelmente a grande maioria das pessoas tem o mínimo necessário, né? Se não tem, tá trabalhando para ter, mas não é sobre ganhar mais. É gostoso? Claro que é gostoso, é uma delícia, só que a gente precisa entender. Porque daí a gente trabalha leve, né? A gente trabalha com essa alegria de acordar todo dia, de passar perrengue, que acredito que você passe por uns perrengues também. Nós estamos isentos disso, né? Mas pra gente poder transcender. Cara, é isso, mas tá. Só que é mais que isso. Né? Isso. Não é o dia a dia, não é as coisas ali do dia a dia. A gente precisa entender para não sofrer, para não se limitar e para realmente realizar tudo que a gente está aqui para fazer. É isso aí. É isso aí. Concordo total. Muito, muito, muito bom. Muito bom. E o que tem de próximos passos para você e para o teu estúdio? Qual que é uma próxima conquista, um próximo objetivo que você tem? Para que você está trabalhando hoje? Bom, tem algumas coisas que aconteceram, né, durante a pandemia, que foram bem interessantes. Eu até... poucas pessoas sabem, mas... durante o processo da pandemia, eu e minha esposa, a gente montou algumas casas sustentáveis numa região rural aqui próxima e a gente loca essas casas, é um Airbnb. Então hoje, muito engraçado, hoje eu estava, entre uma reunião e outra, eu estava organizando com a moça que limpa para ver se tinha roupa de cama e não sei o quê. Né? Ou seja, é possível, porque às vezes a gente fala, não dá tempo. Dá tempo. Tem como. E não é só uma questão de só se organizar. Também se organizar. Mas mesmo se desorganizar, porque imprevistos acontecem, a gente faz... tem como dar tempo de fazer as coisas, né? Então, é bem legal, porque assim, o universo da ecologia, sustentabilidade, ou o universo rural, é uma coisa muito distante de mim. Mas foi uma oportunidade de entender como que funcionam as placas fotovoltaicas, os biodigestores, como que funciona o gerenciamento de água e tal. Então a gente montou 2 casas sustentáveis junto com um grupo de pessoas e a gente loca essas casas e elas têm várias regras
e vários protocolos a serem seguidos para que... E virou um outro negócio. Então, assim, tem o Estúdio Astrolábio, tem que a gente chama de Time Lapse, que é é um Instagram e tal. A gente tá... Enfim, estamos ampliando, temos algumas ideias. Então, esse é um projeto que possivelmente a gente vai ampliar, é um projeto junto que eu tenho com a minha esposa. O Astrolab Studio está indo super bem, a gente está fazendo muito conteúdo de dublagem, muita coisa, trabalhando com algumas coisas de inteligência artificial de futuro também, estamos conectados com isso. Eu, pessoalmente, tenho investido muito no meu desenvolvimento pessoal na área de musicoterapia, saúde mental, que é algo que me encanta muito. Então, estou fazendo uma pós-graduação e uma especialização. A pessoa tá perguntando que hora que dorme, come, toma banho, né? E é super legal, né? Porque também é uma oportunidade de negócio. Inclusive, agora eu tô com duas pessoas que eu tô começando a fazer um trabalho de produção musical, mas implementando algumas coisas daquilo que eu venho estudando sobre saúde mental, musicoterapia, porque é transformar a vida de uma pessoa, né? Então, assim, os meus projetos futuros são... investir um pouquinho mais nas casas, nessa área que é uma área que me encanta muito. O Astrolábio está indo super bem, tem uma equipe maravilhosa, um abraço para a minha equipe, que é sensacional, vocês arrebentam. E na minha parte pessoal, esse desenvolvimento do Vadeco como compositor, como músico, ao mesmo tempo conectando essa coisa das experiências mais terapêuticas e tal, e quem sabe no futuro a gente não monta um centro onde possa conectar tudo isso, que seja o Astrolábio num lugar rural, totalmente sustentável, junto com essas questões mais experimentais de terapeuta, onde a pessoa pode chegar lá e fazer o som do seu filme, a sua trilha musical, num ambiente bacana, inovador, orgânico. E se não der certo, tá tudo bem também. Né? E olha só, né? A gente pensa, poxa, mas são coisas diferenciadas, mas olha o espírito, né? A forma de ser. Nossa, eu comecei isso por quê? Porque eu acho legal, eu me conecto com isso também. Fui lá e fiz e encarei e vai rolar. Então vou fazer essa outra coisa é criar. Isso. Criar música, ser compositor não é criar. Então é criar. Você cria negócios, você cria música, você cria projetos, você abre portas, né? Acho que muito mais legal é a gente abrir. Você ter a escolha, você ter você tá com todas essas cartas na mesa. Isso aí. Não é? Então, esse momento, cara, eu tô agora nisso, né? Nesse outro momento, eu tô nisso aqui. E nesse, e vai crescendo, e são pessoas envolvidas, e vai rolando. Acho que quem tá vendo a gente tá sacando que, né, é muito mais sobre você, sobre como você leva as coisas. Você tem várias empresas rodando, né? Nossa, mas essa não conecta com vai fazer tudo junto? Não sei. Isso aí. Não sei se vai rolar. Pode ser que ano que vem eu comece mais uma outra coisa ainda. Não me segura que eu vou, né? Exatamente. É isso aí, muito bom. Vadeco, eu quero que você pense com tudo isso que você contou pra gente, tudo isso que você compartilhou. Tem várias pessoas aqui que estão vendo, estão olhando e falam, cara, que legal, né? O cara vai lá e começa o negócio, faz isso, faz música, faz trilha sonora, faz isso. O que você pode deixar de mensagem para quem tá vendo e tá começando a empreender, a sair de ser, vamos colocar um professor artista, né? Que fala assim, eu só toco, né? Ou não, só dou aula. Uma pessoa que está buscando crescer para esse lado que hoje você tem, que eu tenho também. Você que já passou por um monte de coisa, passa por várias coisas, né? Com todo mundo. O que você pode deixar de mensagem para quem está assistindo a gente? Eu acho que o principal é se colocar em movimento, né? E quando a gente levanta do sofá para se colocar em movimento, eu não gosto muito dessa ideia de levanta do sofá, mas quando você se coloca em movimento, você vai correr riscos. Você pode tropeçar, você pode dar uma topada com o dedinho no canto, na quina do sofá, né? Mas faz parte, porque eu acho que o grande lance é não se deixar... não parar de se mover, né? Por mais que a gente possa cometer alguns erros ou alguma coisa não dar certo. Vai acontecer, não tem como não acontecer. É só se movimentar que vai acontecer. As coisas vão acontecer, as oportunidades vão vão ser criadas, né? Eu vou ter que falar mais uma coisa, mas é rápida. Não, que todo mundo quer saber. Não, pera, fala mais. Eu tive uma situação rápida que eu vou contar. Eu conheci o Francis Ford Coppola na Itália.
Tive uma reunião com ele num castelo na Itália, anos atrás. Meu Deus, gente, espera lá que essa página tá linda nessa página. E foi muito doido, assim, porque o que me fez eu chegar a ter essa experiência e poder contar com ele? Eu fui morar na Itália e quando eu cheguei no lugar onde eu ia morar, tinha uma produtora de cinema no prédio que eu morava. Eu fui pedir para conhecer a pessoa, o diretor. E a pessoa bateu, assim, a secretária dele não autorizou eu conhecer esse diretor, que era um diretor da cidade. Sei lá, eu fui 10, 12 vezes lá. E um dia, por insistência, ela falou assim, vem aqui amanhã, às 8 horas da manhã, que ele vai estar presente. Eu cheguei, 8 horas ele não estava. Eu falei, não, esse cara vai vir aqui hoje, eu vou ter que conhecer esse cara. Ótimo! 8, 8h30, 9, 9h30, 10h30. O cara chegou 10h30. Eu sou o Vadeco. Dele, você que tá vindo aqui e tal. Papapá. Eu falei, isso, eu gostaria de te conhecer, porque eu sou compositor, já fiz coisa para cinema. Dele, que interessante, entra. Daí ele perguntou, você sabe mexer com esse equipamento? Eu sabia e tal, enfim. Eu cheguei lá às 10h30, saí do escritório dele às 5h30 da manhã. E a gente virou super amigo. Viramos sócios de uma pequena empresa lá que eu tive lá. Enfim, criei vários conteúdos com ele, dei cursos lá e nesse momento onde a gente era sócio da empresa, a gente ganhou um edital da União Europeia e numa situação o Francis Ford Coppola soube que a gente estava lá porque ele tem um hotel numa cidade muito próxima da cidade que eu estava e chamou a gente para uma reunião. Ou seja, gente, a insistência de ir lá 10 vezes, pedir para conversar com a pessoa e aguardar 4 horas, tudo deu errado. Mas eu conheci o Coppola e o Antonello Faretta, é meu amigo até hoje. Hoje ele é diretor de uma grande escola de cinema em Roma e a gente tem uma relação super bacana, uma porta super aberta e então assim, a insistência. Então, voltando à mensagem, se colocar em movimento. Se colocar em movimento, acho que é o grande lance. Assim. E se a gente cometer alguns erros ou tiver algumas dificuldades, no momento, não desistir, vai em frente, porque alguma coisa vai acontecer, a gente não sabe. Mas vai acontecer. E sempre vai ser pro lado do bem, do bom. Sim. Então, não tem erro. E encarar esses primeiros erros, né? De, fui lá e não abriram a porta pra mim. Fui lá e fiquei esperando, né? Porque muita gente, então eu vou entrar em movimento. Mas na primeira porta fechada, não é pra mim. Não vou. Imagina se eu tivesse desistido. Não, se eu tivesse desistido... Né? Totalmente. Minha história teria sido totalmente diferente e... Não, é isso. Eu insiste, vai mais uma vez, a gente erra. Vai, é isso. A gente consegue passar por cima dos erros, né? A gente consegue passar. Vadeco, quem quer te conhecer, quem quer saber mais de você, até sobre as casas também, né? O pessoal que vai assistir, que vai ouvir a gente, embaixo aqui do vídeo a gente vai deixar os teus contatos, mas como é que o pessoal pode te encontrar? Acho que no Instagram é @vadeco, com V. Ali na bio tem os links do Astrolábio, do Timelapse e dos projetos que eu estou desenvolvendo aí. Tem bastante coisinha legal. Tem umas coisas novas aí também. E aí, pelo que a gente está sabendo, a gente já sabe que se gravar um podcast novo ano que vem, já vai ter mais umas 3 coisas na lista de desenvolvimentos aqui do Vadeco. Isso aí. Muito legal. Obrigada, Vadeco. Obrigado que bom, demais. que delícia ter você aqui. Que delícia saber um pouco mais das suas histórias. Muito, muito bom ter você aqui comigo. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que admiro muito o teu trabalho, o que você faz, é muito massa. A maneira como você se comunica, a maneira como você coloca e distribui o conteúdo, essas inspirações para as pessoas é algo muito bacana, é transformador. E é um prazer muito grande estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, estou bem feliz e desejo todas as melhores energias aí, vai ser... Que ótimo. Tudo super, muito obrigada. Vamos juntos. Obrigadão.